Declaro aberta a 27ª reunião da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, na terceira sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que com a anuência do plenário é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à apreciação das emendas da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que serão apresentadas ao projeto de lei do Congresso Nacional número 20 de 2017, mensagem número 324 de 2017, Presidência da República, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018. Esclareço que foram apresentadas 136 emendas da LOA de 2018. Antes de passar a palavra para o nosso relator, o vice-presidente e senador Waldir Raupp, eu queria só aproveitar, além de cumprimentar os assessores, nossos senadores que fazem presente, também com alegria o senador Moca, o senador Raupp e demais senadores, e a nossa equipe aqui da CRA. Eu fui recebido agora há pouquinho pelo presidente da República, o presidente Michel Temer, e dizer que com alegria, mesmo com todas essas dificuldades que o Brasil enfrenta, e o próprio presidente da República, senador Raupp, senador Moca, está passando, mas ele está otimista. Ele está, ao mesmo tempo, olhando para frente. A minha audiência pública, ela foi exclusivamente em defesa do Estado de Rondônia, da duplicação em alguns trechos da BR-364, uma vez que o DINIT se encontra sem orçamento, senador Moca, senador Raupp, e o orçamento para 2018 é mais precário ainda. Ao mesmo tempo, fui solicitar também a liberação de uma emenda de minha autoria, emenda de bancada para a UNIR, que foi colocado no ano passado. Não é muito recurso, mas são 5 milhões e pouco, se eu não estou enganado, acho que é isso, e foi feito o ofício também. Uma vez que se encontra parte dos nossos recursos contingenciados por causa da crise financeira, e, ao mesmo tempo, solicitei do presidente a conclusão da 429, a 429, senador Raupp, senador Moca, especialmente o senador Raupp, ela corta de Presidente Médici até Costa Marques. Tem pontos ainda que falta concluir, onde as empresas estão lá fazendo os aterros das cabeceiras, pontes já foram feitas de concreto, falta concluir o pedaço que o IFAM ainda está com pendência, e, ao mesmo tempo, também o Trevo do Roque em Porto Velho. O Trevo do Roque em Porto Velho tem um recurso que foi colocado à disposição, que era de emenda minha do ano passado para este ano, que do ano passado que o DINIT aproveitou para que não para as obras em Porto Velho. A bancada também tem se esforçado junto com a gente, senador Raupp, para poder concluir aquelas obras das marginais em Porto Velho, e a minha audiência com o presidente foi exatamente nesse sentido. Ao mesmo tempo, na semana passada aqui, eu falei que o Brasil corre risco, senador Moca, senador Raupp, de nós termos nos próximos 14 meses, eu falei 4 presidentes do Brasil. E eu fui fazer as contas, na verdade, nós corremos o risco de ter 5 presidentes do Brasil em 14 meses. Aí, vocês que estão aqui, quem está em casa, de repente vão me chamar de louco. Falou, mas esse senador, na verdade, ele está falando besteira. Não estou. Por que eu não estou falando besteira? Eu estou falando aqui com a realidade dos fatos e a realidade que nós vivemos. E aí, essa situação que está acontecendo é ruim para quem? É para o Brasil. No meu estado, todo mundo sabe que o partido de oposição, que faz parte da nossa carreira política, do nosso dia a dia, é o PMDB. Mas eu sempre tive um respeito com o senador Raupp pelo trabalho que o senador Raupp faz. E vou continuar tendo, senador Raupp. Nós não estamos discutindo os problemas nossos, particular, mas estamos discutindo o trabalho que a gente faz pela sociedade. E nós temos trabalhado em cima disso. Mesmo o governo sendo oposição, no meu estado, eu também tenho ajudado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser verdadeiro aqui nessa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e especialmente com o Brasil. Eu não posso ficar aqui fazendo como alguns fazem, senador Moca, jogar para a plateia, jogar para a imprensa, ou jogar contra o nosso país.
acima de tudo, eu sou patriota, eu sou brasileiro e eu tenho que defender o Brasil. E quando eu falo aqui que não é 4, eu só estou fazendo essa ratificação, Marcelo, porque semana passada eu falei 4. E eu fui fazer as contas, na verdade, nós corremos o risco de 5 presidentes do Brasil. E aí quem vai pagar essa conta? É vocês que estão me assistindo em casa. É vocês que estão me acompanhando. É do agricultor, é da dona de casa, enfim, é toda a sociedade que vai pagar essa conta. Mas como 5 presidentes? Então nós estamos aqui, vamos fazer a conta comigo. Eu sou meio leigo, mas vamos junto. Primeiro, presidente, hoje é o Michel Temer. Se afastar o Michel Temer, assume o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, se quer ser candidato a deputado federal ou senador do Rio de Janeiro, é do Rio, né? É do Rio, acho que é do Rio, qualquer lado, ele precisa se afastar no mês de abril do ano que vem, começo de abril do ano que vem. Final de março, igual o governador, eu fui governador, então já saiu, já foi o segundo presidente. Bom, aí quem que assume sucessoriamente? É a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. É a terceira presidente. Bom, aí... Seria o início, mas o início vai ser candidato. É, o início também vai ser candidato. Então, quer dizer, por isso que eu falo, aí seria o início. Mas como o início, é bom que os senadores que estão me auxiliando aqui nas contas. O Eunício não vai deixar de ser candidato também. Porque se ele assumir 1 dia ou 2 dias depois, ele não pode ser candidato a nada, nem a chefe de quarteirão, ninguém. Então, automaticamente, senador Roberto, eu estou fazendo uma conta aqui, quantos presidentes nós vamos ter em 14 meses. Então, tudo bem. Então, Eunício também não vai assumir a presidência. Então, quem vai assumir? A ministra do STF, a presidente, a ministra Carmen Lúcia. Bom, aí tem a votação indireta, porque se tem um afastamento do presidente, automaticamente, nós temos o quê? Nós vamos ter, entendeu? A votação indireta. Essa votação indireta é para o 4º presidente. Bom, aí nós temos o escolhido pelo povo nas urnas, é o 5º presidente. Aí eu faço essa pergunta para quem está me assistindo em casa, para quem está aqui junto com a gente, independente de gostar ou não do presidente. Pelo menos o presidente Michel Temer tem coragem, teve coragem, continua tendo coragem e determinação para aprovar os projetos polêmicos que o Brasil precisa e enfrenta pela frente. Então, portanto, eu só estou fazendo essa conta com o Brasil, estou fazendo essa conta com vocês e fazendo essa pergunta para vocês que gostam ou não gostam do Michel Temer. Alguns estão falando, mas o índice de aceitação dele é praticamente 0, porque tem um índice de erro de 3%, então quer dizer, 3 que tem favorável, então, ou 7, então automaticamente, mas pelo menos o povo não está indo para a rua, porque ele não mentiu para ninguém, não enganou ninguém. Não estamos aqui defendendo o que tem contra a pessoa do presidente Michel Temer. Nós estamos aqui, eu estou aqui como presidente da Comissão de Reforma Agrária defendendo o Brasil. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Brasil merece esse castigo de ter 5 presidenciáveis, 5 presidentes, entendeu? Nos próximos 14 meses, a cada um que entra, a maioria sai. A cada um que muda, outro grupo vem e tira e sai. É isso que nós queremos para o Brasil? Eu, sinceramente, eu não concordo. Eu sou da opinião seguinte, daqui a um ano é as eleições, e o povo vai na urna e escolhe quem é melhor para o Brasil, independente de cor partidária. E aí, para encerrar, tudo bem, então vamos afastar o presidente Michel Temer. O Brasil, a Câmara, o Senado, consegue andar sem o PMDB, que é o maior partido da República? Também não. Então, deixe esse abacaxi, na minha opinião, deixe esse abacaxi na mão do presidente Temer para descascar até no resto do mandato. E depois, com certeza, todas essas denúncias que tem, ele vai conseguir provar se ele deve ou não deve, como os demais parlamentares também são citados em processos, também têm o direito de poder fazer. Então, essa é a minha opinião. Então, portanto, aqui, ao presidente Michel Temer, fica meu abraço e eu torço que ele consiga passar todas essas dificuldades pela frente, pelo Brasil. O Brasil não merece o que estão querendo colocar no Brasil. Eu não estou aqui para jogar para a imprensa, eu não estou aqui para querer ser o paladino, entendeu? Salvador, como alguns apareceram aí com as denúncias que fizeram, mas eu estou aqui o seguinte, o Brasil não merece o desgaste a nível mundial, a nível nacional. Eu sou empresário, e o empresário, o empreendedor, o comerciante, qualquer um, só vai em busca de crédito ou investimento, vai fazer a partir do momento que tem segurança, senador Moca, e senador Alpe, a partir do momento que ele tem segurança que ele vai ter retorno e tem garantia do investimento que vai fazer. Hoje, na atual situação que o Brasil está enfrentando, por mais que a economia está andando sozinha,
com certeza ninguém tem segurança e o Brasil vai acabar amargando esses dissabores que estão vivendo no dia a dia. Então, portanto, eu aqui, a minha opinião pessoal, independente de qual partidária, eu torço pelo Brasil, trabalho pelo Brasil e sou senador do Brasil. Então, fica aí meu abraço. Aqueles que acham que eu não estou correto ou estou errado, azar deles, essa é a minha opinião, e a minha opinião é pelo Brasil e pelo povo do meu estado de Rondônia e pelos brasileiros. Então, com a palavra, senador Rauper. Senhor presidente, senador Ivo Cassol, senhor senador Aldemir Moca, do Mato Grosso do Sul, Wellington Fagundes, do Mato Grosso, dois grandes Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores, eu queria, antes de iniciar o meu relatório, presidente Ivo Cassol, contribuir um pouco com a fala que Vossa Excelência acabou de fazer. Realmente eu também concordo, até porque a opinião pública, o eleitor é muito sábio. Nas últimas pesquisas, os eleitores já estão dizendo, mesmo com a baixa popularidade do presidente Temer, os eleitores já estão dizendo que não querem a saída do Temer, que eles querem que o Temer continue para terminar esse mandato, porque temos eleições no ano que vem. E eles não querem essa troca-troca, como Vossa Excelência disse, que até o final do ano que vem poderemos ter 4, 5 novos presidentes da República. O Brasil não aguenta mais isso. Nós tivemos aí um período de turbulência por um procurador-geral da República perseguidor, claramente perseguidor. As últimas gravações dos batistas já estão mostrando isso claramente, que ele fala que o Procurador-Geral da República queria condenar, né, queria acusar a cúpula do PMDB e de outros partidos também. Então, o Procurador-Geral da República partidarizou as suas ações na Procuradoria-Geral da República como se fosse uma vingança. Como se fosse uma vingança com grupos políticos que abriram o processo de afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, como ele tinha sido nomeado pela presidente, ele quis se vingar daqueles atos e perseguindo parlamentares, perseguindo polícia. Está muito claro, muito claro. Eu mesmo recebi ontem um pedido dos nossos advogados para investigar aqui no Senado Federal se eu tinha participado de alguma medida provisória, de umas 6, 7 que ele apontou lá numa denúncia. Nenhuma. Aí fizeram o levantamento e eu estou sendo acusado, junto com outro grupo de políticos, por ter participado daquelas medidas provisórias. Nenhuma, senador Moca. Eu não participei, graças a Deus, e não teria problema se tivesse participado. Sabe? Essa é a nossa função aqui no Senado Federal. Então, está muito claro, para mim, está muito claro que eu estou pagando um preço muito alto por ter sido presidente de um partido político durante 3 anos e meio. Estou pagando um preço alto. Sem culpa nenhuma, estou sendo acusado de coisas que eu não devo. Só por pura perseguição de um presidente, de um procurador-geral da República, que passou aqui pelo Senado Federal, pela CCJ 2 vezes, pelo plenário do Senado 2 vezes, que nós votamos e jurou cumprir a Constituição e não cumpriu coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Não está mais, né? Graças a Deus não está mais, mas perseguiu abertamente e claramente muita gente nesse país. Então, concordo com Vossa Excelência e queria, para concluir, antes de iniciar o meu relatório, dizer que, quanto às ações do meu Estado, do Brasil e do meu Estado, eu concordo e quero estar ombreado com Vossa Excelência na questão dos viadutos de Porto Velho, das travessias urbanas de Porto Velho, que são obras importantes, da BR-364, da restauração e de duplicação de alguns trechos, que não tem votos, nós temos que começar, da conclusão da BR-429, também daqueles trechos que estão faltando ainda, né, e de todas as ações que diz respeito à melhoria da qualidade de vida do povo do nosso Estado e do povo brasileiro. Só para reforçar aí a colocação do senador Rauper, também falei com o presidente. É um sonho do povo da 429, do povo de Buriti, de Machadinho, de Extrema, e o pessoal que está assistindo lá em Extrema também, é a linha de transmissão que interliga Presidente Médici, Alvorada, e Alvorada tem uma série de energia, São Miguel não é o caso, nem Seringueira, mas vai passar a linha de transmissão indo para São Francisco, São Domingos e Costa Marques. Também de Jaru até o Broma, Vale do Anari, a Quinto Beck, Machadinho, Machadinho a Cujubim, da cidade de Ariquemes para a cidade de Campo Novo e Montenegro, passando por Montenegro para Buriti, e também lá em Extrema. Já faz uns 10 anos mais, faz uns 15 anos que a linha de transmissão passa por cima
senador Raupp, e vai para o Acre, abastece o Acre e não tem energia em extremo. Então, portanto, nós trabalhamos em conjunto, agradeço aí a sua parceria, juntamente com os demais colegas, mas nós que encabeçamos isso na Eletrobras, ao mesmo tempo. E, além disso, tanto o senhor também levou a deputada Marinha, também levei também o deputado Luiz Cláudio, e conseguimos, além de já ter feito todos os projetos, nós conseguimos também em conjunto, agora foi publicado na semana passada, se eu não estou enganado, já o edital de licitação para poder fazer e contratar, e eu pedi para o presidente Michel Temer que viabilizasse junto com a Eletrobras, esse foi o principal assunto meu com o presidente Michel Temer, para que não basta só licitar. A Eletrobras não deve só licitar. A Eletrobras precisa urgentemente, entendeu? Além de licitar, é contratar o serviço para que possa ter energia lá em Extrema. Aí vai fazer uma linha de Vista Alegre a Extrema, Nova Califórnia, tem uma linha e uma subestação que vai rebaixar, como nas demais cidades. Então, eu quero também lhe parabenizar aí por esse trabalho em conjunto que nós fizemos aí, e o resultado, com certeza, em breve a população vai colher. E tem tudo a ver com a agricultura, porque essas linhas de transmissão vão ajudar diretamente o produtor rural, o pecuarista, o agricultor, o pequeno agricultor, porque a energia é tudo também na área rural. Essas linhas, além de Médici a Costa Marques, passando por Alvorada, São Miguel, Seringueiras, São Francisco, São Domingos e Costa Marques, vão atender também de Machadinho, Anari, Teobroma, Jaru, Ariquemes, Montenegro e Buritis, e essa que Vossa Excelência acabou de citar, da Ponta do Abunã, que é Vista Alegre, Extrema, Nova Califórnia. E ainda tem um complemento das linhas lá de Corumbiara, Chupinguaia, ali Cerejeira, Colorado, um reforço de linha nesse mesmo pacote. São 500 milhões, graças a Deus está assegurado pela ANEEL, a ANEEL autorizou, a Eletrobras dinheiro de um fundo, né, de energia, não é um dinheiro que sai do Tesouro, isso já está garantido, porque é dinheiro de um fundo. Então, são 500 milhões de investimento que nós trabalhamos aí junto com Vossa Excelência, a deputada Marinha, o Luiz Cláudio e outros, né, para viabilizar essas linhas de transmissão. Com certeza. Agora, só para, dando trabalho, continuar do nosso trabalho, cumprimentar também essa nossa senadora guerreira, senadora Ana Amélia, ontem, senadora Ana Amélia, senador Wellington, nós, para descer o avião em Cuiabá e não desceu, tempo fechado, tudo quanto é lado, e ao mesmo tempo o avião também de Alta Floresta, Mato Grosso, também não desceu, foi para todo mundo em Goiânia. E no meio do caminho, senadora Amélia, eu tinha ao meu lado uma advogada de São Paulo que passou para o Rio Grande do Sul. Eu não me recordo do nome dela, porque é tanta coisa que acontece, e que lhe parabenizou. Entendeu? Então, aqui estou trazendo um abraço aqui, é gostoso quando, entendeu, a gente voando para o Brasil lá fora aí, entendeu, as pessoas, entendeu, reconhecem o trabalho que as pessoas fazem. Então, ela defendeu, falou, olha, pelo menos a senadora Ana Amélia é uma grande defensora do nosso grande Rio Grande do Sul. Então eu quero só parabenizar aí do Brasil, né? Não só Rio Grande do Sul, do Brasil. Então, só parabenizar. Ao mesmo tempo, agora aproveitando aqui a continuação, esclareço que foram apresentadas 136 emendas, como eu li agora há pouco, da LOA 2018, com a palavra o nosso relator, senador Waldir Raupp, para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no anexo 1 a este parecer, constam as propostas apresentadas pelos nobres pares, especificando autoria, unidade orçamentária, ação, objeto da proposta e valor pretendido. Todos possuem mérito, porém, há uma limitação numérica imposta pela Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, o que nos faz acomodar as propostas em apenas 4 emendas de apropriação, que foram indicadas conforme debate e sugestões na Comissão de Agricultura e reuniões técnicas, levando-se em conta, entre outros, a relevância da matéria. Como decorrência, votamos pela apresentação à CMO, a Comissão Mista de Orçamento, das 4 emendas de apropriação, conforme especificado a seguir no anexo 1. Emenda número 1, na ação 20ZV, fomento ao setor agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com 11 propostas, aglutinando-se na proposta 73, do senador Romero Jucá, no valor de R$ 500 milhões, as propostas
As propostas 6 do senador Waldir Raupp, 19 do senador Assir Gurgas, 35 do senador Eumano Ferrer, 46 da senadora Ana Amélia, 61 do senador Wellington Fagundes, 93 do senador Valdemir Moca, 103 do senador Humberto Costa, 108 do senador Flecha Ribeiro, 118 da senadora Lúcia Vânia e 134 do senador Ivo Cassol. Emenda número 2, na ação 211C, regularização da estrutura fundiária na área de abrangência da Lei 11.952 de 2009, na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, com 2 propostas, aglutinando-se na proposta 135 do senador Ivo Cassol, no valor de 400 milhões, a proposta 133 do senador Waldir Raupp. Emenda 3, na ação 20, Censo Demográfico e Agropecuário no subtítulo Atípico Censo Agropecuário IBGE do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com a proposta 133 do senador Waldir Raupp, no valor de 400 milhões. Emenda número 4, na ação 20Y6, Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária da Embrapa, com 12 propostas, aglutinando-se na proposta 109 do senador Flecha Ribeiro, no valor de 300 milhões, as propostas 5 do senador Waldir Raupp, 18 do senador Assir Gurgas, 20 do senador Eduardo Amorim, 30 do senador Eumano Ferrer, 55 do senador Cidinho Santos, 63 do senador do senador Wellington Fagundes, 71 do senador Romero Jucá, 96 do senador Valdemir Moca, 114 do senador Telmário Mota, 130 da senadora Lúcia Vânia e 136 do senador Ivo Cassol e também da senadora Ana Amélia. Propomos, por fim, que a deliberação final conste da ata desta reunião, cuja cópia deverá ser entregue à CMO, Comissão Mista de Orçamento, juntamente com as emendas aprovadas. Propomos também que a Secretaria da CRA seja incumbida de proceder às adequações legais e regimentais que se fizerem necessárias à formalização e apresentação das emendas. É o voto, senhor presidente. Para discutir, presidente. Com certeza, senadora Ana Amélia, à sua disposição com a palavra. Eu quero cumprimentar o senador Waldir Raupp, porque nós estamos no dilema, cada vez que preparamos o orçamento das comissões respectivas, acomodar muitas necessidades e demandas com pouco recurso. Então, a história do cobertor curto. Mas o senador Raupp, como sempre, conseguiu fazer um estabelecimento, uma fixação de prioridades. Eu queria apenas me associar à sua emenda, a emenda 4, número 4, que trata do censo agropecuário. Aliás, a emenda 3, a 4, no relatório original não estava a minha participação, mas o senhor corrigiu e incluiu, porque foram entregues na sexta-feira aqui à comissão. A emenda 3 é a que trata do censo demográfico agropecuário, que começou a ser realizado neste mês de outubro, e o ex-presidente do IBGE, doutor Paulo Rabelo de Castro, tem com frequência falado muito do trabalho que esta comissão realizou para assegurar a realização em 2017, para começar o censo agropecuário. Então, senador Raupp, eu quero me associar a essa emenda que foi de sua autoria, a me associar a ela também, porque isso é um complemento àquilo que foi feito. O senador Eduardo Braga também nos ajudou muito naquele momento de acomodar os recursos para o início desse trabalho extraordinário. Não é admissível que o Brasil, um dos maiores produtores mundiais de alimentos, seja das proteínas vegetais ou animais, e não tenha uma atualização de dados relativos à realidade da produção agropecuária brasileira, seja da agricultura familiar, da agricultura das cooperativas, da agricultura de outras áreas, silvicultura, que são novas, da pecuária, da produção agrícola, de um modo geral,
para termos um retrato fiel, que ele mudou muito desde o último censo agropecuário que foi feito. Então, eu quero cumprimentá-lo, me associar a esta emenda por conta do trabalho que a CEA fez. E cumprimentar o senador Ivo Cassol exatamente pela conclusão desse trabalho importante. Agora temos o dever de fazer a conclusão do trabalho sobre pesquisa agropecuária e o impacto deles na agricultura brasileira. Então, a nossa CRA continua prestando um serviço à sociedade, especialmente aos produtores. Muito obrigado. Gostaria, senhor presidente, se possível, colocar dentro do relatório aqui a coautoria da senadora Ana Amélia nessa emenda número 3, né? Da Embrapa. Número 4. É 4? É 4 da Embrapa. Com certeza, em discussão ainda. Senador Wellington, com a palavra. Eu queria registrar, além de todas as priorizações feitas pelo relator, mas aqui tem uma emenda que foi também alocada pelo senador Ivo Cassol, Valdir Raupp, Ana Amélia, Romero Jucá, Valdemir Moca, Lúcia Vânia e a mim também. Eu quero destacar, senhor presidente, até porque nós aprovamos a medida provisória da regularização fundiária, tanto urbana como rural. E isso permite, então, com que agora tanto Terra Legal como o INCRA possa fazer essa regularização. Aqui ela está específica, né? E eu gostaria até dessa orientação. Ela está na CRA, Programa Terra Legal. Com isso, ela atenderia também o Ministério o INCRA? Vamos pedir ajuda aos universitários, né, presidente? Tem que ser específica. Só pode um. Ou é o INCRA ou é o Terra Legal. De qualquer forma, o Terra Legal também tem muita coisa por fazer. O que acontece, senador Wellington, aqui, só para fazer uma ajuda aí, já que o senador Raupp pediu ajuda dos universitários, mas aí eu vou atender o pedido dele dos ajuda dos mais velhos, dos mais experientes, que eu entro junto. A realidade é a seguinte: Terra Legal, nós precisamos de um recurso a mais para atender a região norte, no quanto à questão do georreferenciamento. Exatamente. Entendeu? O georreferenciamento. Então, por isso que provavelmente o senador Raupp colocou isso, que é um custo maior para isso. Mas o certo é que só no meu estado nós temos lá mais de 70 mil propriedades rurais carentes da regularização fundiária. E aí, como Vossa Excelência colocou, exatamente essa questão de fazer todo o georreferenciamento, e eu sempre tenho dito que um proprietário rural, lá, uma pequena propriedade, se ele não tiver o documento, se ele não tiver condições de acessar o crédito, ele vai ficar numa situação ou de penúria, ou vai vender a área, ou vai morar na cidade, tendo aquilo lá praticamente como uma área, às vezes, até de lazer e sem produção. E também ainda com o risco da degradação, né? Então, por isso, eu creio que seria extremamente importante, senador Raupp, essa emenda, mesmo sendo Terra Legal, que também faz o papel. Claro, cada um dentro da sua área. Nós, lá no Mato Grosso, estávamos defendendo, inclusive, que todos os programas passassem por Terra Legal, já que a gente tem o INCRA com chegamos a chamar o INCRA de encravado, porque é muito demorado, muito burocrata, um órgão que ainda tem muitas dificuldades. Então, eu acredito que aqui, com essa emenda, toda a comissão vai estar atendendo aquilo que é mais importante para os estados todos, eu acho que diria da Amazônia, mas do Brasil inteiro, que temos problema de regularização. Eu registro aqui, apesar de ter saído, mas o aniversário do senador Moca. Eu ia falar também do senador Moca, aniversariante. Então, ele fez 50 anos hoje. Fica aqui os nossos parabéns, um grande companheiro. Tive a oportunidade de conhecê-lo ainda no Mato Grosso do Sul, ele como estudante fazendo medicina, e eu fazia medicina veterinária. Então, portanto, estudávamos na mesma faculdade e os 2 primeiros anos estivemos, inclusive, juntos. Então, fica aqui a minha homenagem também ao senador Moca. Parabéns ao nosso parceiro, companheiro da CRA e aqui no Senado Federal, o senador Moca, aniversariante do dia. Com a palavra, senador Raupp. Senhor presidente, realmente o INCRA também merecia uma emenda, sabe? Eu não sei como o INCRA está hoje ligado à Casa Civil, né, ao Palácio do Planalto, se ele poderia, de repente, trabalhar em outras comissões, senador Wellington. Vamos dar uma olhada ali, pedir para as nossas assessorias, né, legislativa, dar uma olhada se a gente consegue aprovar em outra comissão uma emenda destinada ao INCRA. Realmente o INCRA precisa, porque está com os recursos muito minguados, né?
Em votação, não havendo mais quem queira discutir, em votação com o adendo da senadora Ana Amélia. Quem concorda, permaneça como que está. Aprovado. Aproveitar já nesse assunto aqui, também, juntamente com o deputado Léo Moraes, é uma alegria tê-lo aqui junto. Senta aqui, por gentileza, Léo, ocupando a vaga aqui. Pode sentar aqui do Senado, são dos senadores aí. Quem sabe um dia, entendeu? O futuro só a Deus pertence, né, senador Léo? Não seja na próxima, né? Nas outras, né? Mas ele é novo ainda, não tem idade para isso ainda, então, entendeu? Portanto, né, deputado? É uma alegria, deputado Léo Moraes, do nosso querido estado de Rondônia, e, ao mesmo tempo, Léo, só para fazer homenagem aí, aonde ele estiver, ao Paulo Moraes, um grande representante que foi, tanto como delegado da Polícia Civil no estado de Rondônia, como deputado estadual, como secretário de Segurança Pública no estado de Rondônia. Então, portanto, aí, aonde ele estiver, foi um grande parceiro, um companheiro. Nos meus 8 anos de secretário, nos 8 anos de governo, ele foi meu parceiro como deputado e como secretário. E também, entendeu, além de compartilhar contigo a alegria que ele nos deixava, com o otimismo que ele tinha, e hoje é só na lembrança, mas ao mesmo tempo eu quero que você leve um abraço para sua mãe, também uma grande política, uma grande dona de casa, uma grande parceira que sempre foi também do Paulo Moraes, sempre ao seu lado. Então leva lá a nossa ex-vereadora, companheira, sua mãe lá. Então seja bem-vindo aqui. Eu só queria aproveitar também a oportunidade aqui. Nós falamos aqui há poucos dias atrás e eu fiz agora aqui um requerimento, um ofício, encaminhando ao presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli. Assunto: providência quanto à suspensão de financiamento do Banco do Brasil a pequenos agricultores dos municípios de Campo Novo e Buriti e demais municípios do estado de Rondônia. Só pedir para o pessoal ratificar o ofício aí, que acho que já foi ratificado. Do estado de Rondônia. Senhor presidente do Banco do Brasil, vimos por meio deste ofício informar que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, CRAR, realizou em 3 de outubro de 2017 audiência pública para debater a situação atual e o planejamento para a regularização fundiária da Amazônia Legal. Na oportunidade estiveram presentes representantes da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, SEAD, e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, além de parlamentares do Congresso Nacional, que foi também o deputado Luiz Cláudio, que está presente também. Entre os assuntos abordados na referida audiência, informamos a presente situação de pequenos agricultores, senador Halpe, do município de Campo Novo e Buriti e de vários outros municípios da região do estado de Rondônia, que tiveram seus financiamentos do Banco do Brasil suspenso. Recentemente, tal suspensão deve-se à mudança metodológica do Banco do Brasil referente à documentação exigida desses agricultores. Olha como é que é a situação. Olha, o deputado Léo Moraes, senador Halpe, senadora Amélia, Moca e demais senadores. Quer dizer, o governo federal, as instituições INCRA e Terra Legal não fazem o seu trabalho, que é titularizar as terras dos assentados, das pessoas, dos agricultores, e aí, resultado, o proprietário, que é proprietário, ele é o dono, mas não tem documento. E aí o Banco do Brasil simplesmente dava algum centavo, dava algum real, e agora até isso está suspenso. Então, portanto, tal suspensão deve ser a mudança metodológica do Banco do Brasil frente à documentação exigida a esses agricultores para a concessão de crédito rural, o que na prática tem inviabilizado a produção de dezenas de famílias nos municípios supracitados. Compartilhamos do entendimento de que o financiamento do Banco do Brasil é imprescindível para a pequena produção rural do nosso Brasil, a qual contribui de forma decisiva para ampliar a oferta de alimentos que chegam diariamente à mesa de todos os consumidores brasileiros. Por esse motivo, solicito a Vossa Senhoria a gentileza de encaminhar providência no sentido de rever a recente decisão considerada para a concessão de financiamentos a pequenos agricultores portadores de documentação provisórias. Então, portanto, senadores e senadoras, mesmo tendo documentação provisória, é importante o Banco do Brasil continuar a liberação.
Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima. Em consideração, Vossa Senhoria, atenciosamente, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Ivo Cassol, e subscrito pelos demais senadores. Então, portanto, senador Alpe, o senhor que acompanha a carência dos nossos agricultores do estado de Rondônia, é uma injustiça o Banco do Brasil suspender os financiamentos para esses pequenos produtores por falta de documentação, uma vez que já vinha liberando. Então, é uma situação que, como parlamentar e defensor do povo de Rondônia, defensor dos nossos agricultores, por mais que alguém, entendeu, diz que eu estou aqui, que não estou aqui defendendo o povo, está aqui mais uma prova, como tantas outras. E até por falar em prova, eu quero mandar um abraço para todos os taxistas do estado de Rondônia, que fizeram uma grande manifestação na última sexta-feira, entendeu, contra o projeto de lei que passou aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei 569, que vem, infelizmente, inviabilizar todos, entendeu, os taxistas do Brasil, não só de Rondônia. Parabéns aos taxistas aí, entendeu? Não é mérito do Ivo Cassol essa luta, é mérito de todos que querem continuar sustentando as suas famílias com trabalho e dignidade. Com a palavra, senador Raup, para defender os pequenos agricultores. Senhor presidente, o tempo em que cumprimento o deputado Léo Moraes, deputado atuante, estive com ele ontem, almocei com ele ontem já aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao Senado Federal. E, como disse o senador Ivo Cassol, a sua juventude, você vai chegar à Câmara Federal, ao Senado Federal, ao governo do estado de Rondônia. É só persistir nessa luta em defesa do povo de Rondônia. Eu estive recentemente, no início desse ano, não, um pouco mais na frente, acho que por volta do mês de abril, maio, conversando com o vice-presidente do Banco do Brasil na área do agronegócio. E lá ficou acertado que teria prorrogação por mais um ano. Já tinham prorrogado no ano passado a exigência do CCIR, de quem não tem ainda o documento, a escritura, o título definitivo da terra. Então, nós temos que ver qual que é esse problema que está acontecendo lá, porque isso ficou acertado, acho que já saiu até documento, que o Banco do Brasil iria prorrogar por mais um ano, portanto, acho que até abril, maio do ano que vem, essa exigência do CCIR, para que não tenha, que as agências de Rondônia não exijam essa documentação, que é o CCIR, que é o certificado lá de documentação das terras de Rondônia. Então, vou checar isso aí para ver o que está acontecendo nessa região aí de Campo Novo e Buritis. Mas ficou certo, e acho que o banco até já expediu um documento prorrogando o prazo da exigência do CCIR. Que bom, esse é o trabalho que a gente faz em conjunto e, ao mesmo tempo, defendendo o povo do estado de Rondônia. Na semana passada, recebi uma ligação do deputado Léo Moraes, que quer fazer uma audiência pública para discutir a fosfolamina na Assembleia Legislativa do estado de Rondônia. E, se eu não me engano, vai ser dia 9, parece que é, né? Dia 9, então, portanto, vou passar a palavra para o deputado Léo Moraes para que possa cumprimentar o povo do estado de Rondônia, possa cumprimentar, entendeu, o povo do Brasil e também fazer o convite nessa audiência pública para poder discutir a fosfolamina, a pílula que dá oportunidade das pessoas que já foram diagnosticadas com câncer, ter uma alternativa de um tratamento, também uma opção, um tratamento que eu tenho defendido muito aqui no Senado Federal. Bem, eu agradeço a oportunidade, desejo um bom dia a todos. É um prazer muito grande estar no Senado, na Comissão de Agricultura. Nosso Estado tem uma vocação natural para a agricultura e deve respeitar, tratar e cuidar dos pequenos agricultores, da subsistência da agricultura familiar. Nós teremos audiência dia 9 de novembro, às 15 horas, na Assembleia Legislativa, para discutir a fosfoetanolamina e também outros tratamentos que podem subsidiar o trabalho preventivo e também o tratamento médico hospitalar clínico dos pacientes de câncer. Nós temos alta taxa de incidência no estado de Rondônia. O Hospital do Câncer está instalado lá para atender não somente o nosso estado, mas como os adjacentes, os circunvizinhos e também os países andinos e próximos a todos nós. E dizer que eu fico muito honrado e feliz em estar aqui na quarta-feira e presenciar que a Comissão de Agricultura é comandada, presidida e conduzida pelos dois senadores do estado de Rondônia, sabendo que estão fazendo com muita honradez os seus desígnios, a sua missão, e isso tanto nos orgulha. E dizer que o estado de Rondônia
necessita e carece de todo suporte, né, nesse tema. Nós somos um estado pujante, dinâmico, progressista, que cresce acima da média nacional, que deve servir de modelo e que todos devem entender que Rondônia há muito tempo não é mais o cantinho do país, e sim o esteio do progresso e do desenvolvimento, e que certamente os nossos grãos, commodities, produtos manufaturados devem passar obrigatoriamente por aquele recanto que, graças a Deus, é extremamente produtivo. Eu fico muito feliz pela oportunidade, desejo aí sucesso na jornada da Comissão de Agricultura ao senador Ivo Cassol e ao senador Valdir Raupp. Ambos já foram governadores do Estado e certamente contribuíram para hoje eu ter a tranquilidade de falar que Rondônia é diferente da grande maioria das unidades federativas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Léo. Antes de passar a palavra para o senador Raupp, quando você fez o convite para essa audiência pública discutir a fosfolamina, nós aqui no Congresso Nacional aprovamos um projeto de lei que, infelizmente, a Associação Médica Brasileira entrou contra, porque todo mundo sabe que a fosfolamina não dá lucro para os laboratórios, não dá lucro para essas grandes empresas, às custas, infelizmente, das lágrimas do sofrimento da humanidade. Eu vejo com tristeza, mas também ao mesmo tempo com alegria, porque foi suspenso o projeto de lei no Supremo Tribunal Federal, mas com alegria porque há poucos dias atrás a Advocacia Geral da União, no seu parecer, é favorável ao nosso projeto e, ao mesmo tempo, na defesa que colocou, que o Congresso Nacional tem autonomia para poder fazer a lei, fazer a legislação quanto à questão do uso ou da mesma, porque eles diziam que era só a Anvisa. A Anvisa, infelizmente, é uma decepção. Eu vejo com decepção, porque aprovaram o Ivervoy, que custa R$240 mil, e criam dificuldade para outros medicamentos. Agora tem um medicamento novo do câncer aí que custa, se não me engano, €280 mil, 1 milhão e pouco, um tratamento. Provavelmente a Anvisa vai liberar. Mas esse remédio, que é a fosfolamina, não. Mas a Advocacia Geral da União, eu quero parabenizar a esses advogados que, no parecer lá do Supremo Tribunal Federal, foram favoráveis à liberação da lei. Então, eu espero que nos próximos dias os ministros possam colocar em votação antes do final do ano e dar essa oportunidade para o povo brasileiro, para aquelas pessoas que já têm familiares diagnosticados com câncer, e aqueles que, infelizmente, porventura, venha a ser, diagnosticado com câncer, dar um tratamento alternativo. E aqui vai o meus pesar para um grande amigo, um grande defensor nosso do Estado de Rondônia, senador Raupp, senador Léo Moraes, que é o Sabá. Sabá, um servidor público, foi uma pessoa que, quando eu fui governador, aos 8 anos, ele em Guajará-Mirim, ele fazia um trabalho extraordinário junto com o governo do Estado. Era uma pessoa, um servidor público dedicado, foi diagnosticado com câncer, ele teve o acesso ao medicamento da fosfolamina, o medicamento acabou, há 30, 40 dias atrás, acabou não tendo mais o acesso no medicamento, acabou parando de tomar, e resultado, ontem, o Paulo do Varejão, lá de Guajará-Mirim, Miguel Sena, me ligaram e dizendo da triste notícia do falecimento do Sabá. Nós perdemos um amigo, aos familiares da família do Sabá, leva o nosso abraço de conforto nesse momento doído, no coração e na alma, mas ao mesmo tempo pela luta que nós estamos implantando aqui para qualquer novo medicamento que surja. Vou dar um exemplo para vocês aqui, Léo e senador Raupp, especialmente na área da minha comissão. Eu sou pecuarista, sou proprietário da fazenda lá em Santa Luzia, eu tenho a Caju Sol, daí que eu fico todo final de semana, eu tenho lá mais de 400 pés de graviola plantado. As pessoas dizem, mas por que o Ivo Cassol tem pomar, tem fruta, tem... Porque a graviola foi diagnosticada pelos cientistas que é uma polpa que ele tem uma grande concentração de prevenção contra o câncer no corpo das pessoas. Então, portanto, lá eu consumo pessoal, nós, minha família, lá a gente não toma Coca-Cola, não toma Fanta, não toma outros refrigerantes, que isso, infelizmente, consome o corpo da gente, mas a gente toma muito, entendeu? É suco natural. Então, portanto, só uma outra alternativa como os demais que surgem e estão surgindo por aí. Acho que toda alternativa que tem que ser
tem que ser aproveitado. Senador Raupp, com a palavra. Eu queria parabenizar o deputado Léo Moraes por ter marcado essa audiência pública para discutir a fosfoetalanamina, que é um tratamento auxiliar, né, complementar. Eu ouvi atentamente as palestras, né, os depoimentos dos cientistas que inventaram essa fórmula, que descobriram essa fórmula, e eles diziam, olha, nós não estamos aqui atestando que isso vai curar todo tipo de câncer, mas pode ser um tratamento complementar, auxiliar. Nós estamos ajudando muito o Hospital de Câncer da Amazônia, o Hospital de Amur, Amazônia, né, que é o Hospital de Barretos, que está se implantando em Porto Velho, do Henrique Prata. Todos nós, senador Ivo Cassol, tem colocado emenda, eu recebi homenagem recentemente do Henrique Prata, que é o presidente, toda a bancada de Rondônia. Agora vai 42 milhões de reais de uma emenda de bancada impositiva, vai 120 para a BR-364 e a segunda emenda, 42 milhões para o Hospital de Câncer, apoiado por todos os parlamentares, os 3 senadores e os 8 deputados federais, dado o carinho que a gente tem, né, no tratamento dessa doença tão terrível, que o bom é que ninguém fosse acometido dela, mas, infelizmente, há uma incidência muito grande, sobretudo no norte do Brasil, desta doença. Então, qualquer tratamento complementar, alternativo, é bem-vindo. E eu queria que, se Vossa Excelência do Léo Moraes pudesse incluir, ou nesta ou numa outra audiência pública, eu estou com um projeto também inovador para o Brasil, porque já está há 100 anos sendo usado na Alemanha. A Alemanha já usa isso há 100 anos. O Japão, a China, a Turquia, 26 estados americanos, porque lá os estados são independentes na formulação das leis, mas 26 estados americanos já usam isso, a Itália, a Espanha, a Cuba e tantos outros países, que é o ozônio. No Brasil, a Anvisa também ainda não autorizou. O Conselho Federal de Medicina, a princípio, é contra. Ele está sendo chamado, não foi convidado e vai comparecer no dia 17 de outubro agora, portanto, semana que vem, ele vai comparecer aqui no Senado, numa audiência pública, na Comissão de Educação, para discutir esse projeto. Discussão de Educação mesmo? Acho que é na Comissão de Assuntos Sociais. Na Comissão de Assuntos Sociais, onde é presidido pela senadora Marta Suplicy, vai vir um membro do Conselho Federal de Medicina, vai vir a presidente de uma associação de São Paulo, de uma entidade que defende o uso da ozonoterapia. Tem muitos médicos no Brasil já praticando, mesmo sem autorização da Anvisa e do Conselho Federal. Ontem eu ouvi um depoimento de uma assessora do governador de Rondônia que tinha uma doença no olho, que já tinha tratado de tudo que era tipo e não curava. Aí o oftalmologista, olha só, que é médico também, é uma especialidade clínica, né? Disse assim, vamos fazer 3 sessões de ozonioterapia. E fez e curou. O ozônio curou o olho daquela senhora, que já tinha feito vários outros tipos de tratamento. Então, a ozonoterapia, o ozônio cura muitas doenças e pode ser também auxiliar no tratamento do câncer. Não que ele vai curar, mas ele diminui os impactos, o sofrimento na hora do tratamento da quimioterapia e da radioterapia. O ozônio também ajuda a diminuir o sofrimento das pessoas. Então, ele auxilia no tratamento do câncer também. Acho que é uma coisa que o Brasil, se a Alemanha está usando há 100 anos, se o Japão, a China e tantos outros países estão usando, por que o Brasil não pode usar também? E o Brasil não autorizou ainda. Então, esse projeto de minha autoria, a exemplo desse do senador Ivo Cassol, da Fosfo, ele auxilia também em tratamento de várias doenças. Obrigado. Olha, essa é a realidade. Se a Alemanha, que é um país de primeiro mundo, estão utilizando há 100 anos e a Anvisa não autoriza, isso é uma vergonha nacional. É uma vergonha, sinceramente é uma vergonha. Da mesma maneira, a fosfolamina, quando avisa o presidente da Anvisa, que para mim é uma decepção esse presidente da Anvisa, essa diretoria, para mim é uma decepção, porque esse que está defendendo é porque os pesquisadores colocaram a fosfolamina, deputado Léo Moraes, à disposição do SUS de graça. E aí, automaticamente, vai tirar o lucro de muitas clínicas que instalaram lá a radioterapia, a quimioterapia, quer dizer, que dá dinheiro, o resultado, às custas de vidas humanas. Então, portanto, mais uma vez aqui, a minha indignação para esses laboratórios, para essas fábricas, para esses profissionais da saúde que só visam o dinheiro, eles esquecem que amanhã vão também para o mesmo destino, vão para o mesmo caixão, 7
palmo de terra, se isso não for, entendeu, dentro daquelas gavetas, e vamos todo mundo para o mesmo caminho. Dinheiro ninguém leva junto. Eu acho que o que a gente planta, na verdade, é o que a gente vive com os nossos semelhantes no dia a dia. Então, portanto, Léo, parabéns por essa tua iniciativa e eu estarei lá junto no dia dessa audiência pública para poder estarmos trabalhando junto e esperamos aqui que o Supremo bote em pauta. Bom, vamos concluindo a nossa aprovação, aprovando o relatório do senador Waldir Alpe, que passa a constituir o parecer da CRA. Será feita a comunicação na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO. Requeiro a dispensa da leitura da ata desta reunião, que com a anuência do plenário é dada como aprovado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Um abraço, obrigado, até na próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Obrigado.